É bom receber você aqui para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Ao longo da última semana você estudou de forma profunda, de forma intensa, e hoje nós vamos aqui dar apenas uma pincelada no assunto para que você possa relembrar aquilo que você já viu ao longo da última semana. A lição mudou, o autor é o pastor Mark Phelan, e o título da lição dessa semana é Por que Testemunhar? O verso áureo está em 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 3 e 4. Acompanhe a leitura. Isto é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disto. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Numa outra linguagem, eu tenho que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, este é o maior desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens do mundo sejam salvos. Não é à toa que em João 3,16 nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante notarmos que o amor de Deus foi tão intenso que ele doou o seu Filho. E doou o seu Filho para que quantos fossem salvos? O texto é claro, todos. Toda a pessoa que crer em Jesus tem oportunidade de salvação. Esta é a maior alegria de Deus. Este é o maior desejo que Deus possui. Deus quer que todas as pessoas conheçam a verdade, porque Ele sabe que a verdade liberta as pessoas. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus precisa ser divulgada. Esse ato de divulgar a palavra de Deus e divulgar o que Cristo fez em nossas vidas, nós chamamos de testemunho. E daí a importante lição dessa semana vem trazendo a resposta para a pergunta: por que devemos testemunhar? De acordo com Tiago, aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O livro de Romanos amplia esse pensamento. Em Romanos 1 e 2, tanto os gentios viram a revelação de Deus na natureza, quanto os judeus que receberam a revelação profética de Deus nas Escrituras estão perdidos sem Cristo. Em Romanos 3 a 5, o apóstolo Paulo revelou que a salvação vem pela graça, unicamente por meio da fé. Em Romanos 6 a 8, ele descreveu como a graça que justifica cada cristão também santifica. Em Romanos 10, ele declarou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois ressaltou que ninguém pode invocar se não crer, e ninguém pode crer se não ouvir, e não pode ouvir a menos que alguém lhe diga. Portanto, somos os elos de Deus no plano de salvação para alcançar os perdidos com a glória do Evangelho. Costumo dizer que é possível roubar sorrisos de Deus. Quem já me ouviu falar vai lembrar-se que eu digo que a única forma de você roubar sorrisos de Deus é quando você ajuda a Deus no processo de divulgação da sua palavra. A Bíblia nos ensina que Deus se alegra com um pecador arrependido. E a missão de levar o pecador a arrepender-se não é humana, é uma missão divina, acontece através do Deus Espírito Santo. Mas quem leva o pecador a ter contato com as coisas espirituais somos nós pecadores também. Portanto, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrou o pão. Quando o segundo mendigo chega no lugar onde tem o pão, ele sacia a sua fome. Um dia nós somos alimentados espiritualmente por Deus. E é desejo de Deus que nós contemos as pessoas aonde elas também podem receber esse alimento espiritual que fará toda a diferença na vida delas. Uma importante lição que nós aprendemos nessa semana é que o crescimento acontece como resposta à nossa doação. Eu costumo brincar que há dois tipos de cristãos. Tem o cristão L, e tem o cristão I. O cristão L, ele recebe a bênção de Deus. Que bênção? A bênção da salvação, a bênção do amor, a bênção da vida eterna. Ele recebe de Deus. E o que ele faz? Ele divide essa bênção que ele recebeu de Deus
com outras pessoas, com todos aqueles que estão ao seu redor. E este cristão continua sempre recebendo mais. Deus continua sempre dando mais a ele, porque ele vai ter com quem repartir. No entanto, o cristão ele recebe de Deus e vai armazenando todas as bênçãos que ele recebe de Deus. Chega uma hora, como ele não divide a bênção, que Deus não consegue mandar mais bênção, porque ele já está cheio, ele já está saciado, ele já está pleno. Nós precisamos aprender, assim como o Mar Morto, que foi a ilustração da lição da semana, nós precisamos aprender que quanto mais nós doamos, mais Deus tem interesse em nos dar para que nós possamos doar ainda mais. Assim também são as bênçãos espirituais. Deus precisa de mim e de você para que nós possamos fazer a nossa parte no processo de salvação do outro. No livro de Atos, capítulo 13, verso 47, eu leio assim: pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros, a fim de que você leve salvação ao mundo inteiro. Deus nos colocou neste mundo como luz. Essa profecia, ela pode ser aplicada a outros no passado, mas hoje ela precisa ser aplicada à minha vida e à sua vida. Nós somos luz, e a luz brilha, a luz ilumina, e a luz leva a salvação àqueles que estão ao seu redor. Que essa profecia bíblica possa se cumprir em nossas vidas. Com relação à motivação, a lição nos mostra a única motivação que de fato nos levará a cumprirmos a nossa missão de sermos testemunhas: o amor. Nós somos tão agradecidos por tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos tão agradecidos como Deus usou homens e mulheres no passado para nos alcançar, para que nós chegássemos ao pleno conhecimento da sua verdade e pudéssemos hoje estar gozando das bênçãos da igreja e de tantas outras, que nós não conseguimos viver sem demonstrar este amor também ao nosso semelhante. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E realmente a palavra certa é esta: existe um constrangimento, existe uma motivação de fazermos a nossa parte, porque o amor fez toda a diferença. Este amor que nos alcançou também alcançará outras pessoas. A lição é encerrada com uma bonita citação de Ellen White, que eu vou tentar parafraseá-la aqui. A pessoa envolvida na missão, ela continua no propósito e não se perde. A igreja envolvida na missão continua no propósito e não se perde. Nós precisamos estar envolvidos na missão. Quanto mais estamos fazendo pela salvação do semelhante, mais abençoados estaremos sendo e mais firmes continuaremos os caminhos do Senhor até que Ele volte para nos salvar. Neste processo de ensinar a outros, o que acontece? Nós vamos cada vez mais sendo aperfeiçoados em toda a verdade de Deus. Que eu e você possamos cada vez mais conhecer a verdade e que essa verdade nos liberte. Que Deus abençoe sua vida, que Deus conduza os seus passos e nós possamos continuar estudando a lição desse trimestre que promete ser uma bênção para a vida de todos nós. Se você me permite, vamos fazer uma oração? Deus de amor e bondade, obrigado porque a Tua palavra nos convida a sermos Tuas testemunhas. Obrigado, Senhor, porque nós temos muito a testemunhar. Se nós nos lembrarmos de tudo que foi realizado em nossas vidas, a forma maravilhosa como um dia o Senhor nos alcançou, a forma maravilhosa como um dia o Senhor usou homens e mulheres para nos trazerem a Tua luz. Nós lhe somos extremamente agradecidos por isso e neste momento nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e Te pedimos, usa-nos como instrumentos Teus, que nós possamos levar essa bênção da salvação e levar a verdade a todas as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ser luz, é a súplica do nosso coração em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, fica com Deus.